De volta com o nosso programa Povo da TV, obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora, meio-dia e 59 minutos, quase uma hora, viu? Valeu demais, estamos desde as 11 horas aqui com muita informação. O programa foi bem dinâmico e agora chegou a hora dos bastidores da política com o queridíssimo Luiz Armando, que está aqui com a gente já. A gente começa falando já, Luiz, sobre essa... Nós pincelamos ontem sobre a questão dos policiais penais e agora a novidade é essa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está vindo aí. Hoje o sindicato dos policiais penais protocolou lá no Legislativo, né, um pedido de CPI na Secretaria de Cidadania e Justiça, com foco ali no sistema prisional. Né? Eles aduzem que para esse ano a Secretaria tem um orçamento de 300 bilhões de reais e está cheio de dívidas. Né? Eles colocam isso no pedido que eles fazem, com arrazoado aí, para os deputados estaduais decidirem abrir uma CPI. É um direito do sindicato isso, né? Assim como é um direito dos deputados também, do presidente da Assembleia, especificamente o deputado Amélio, de colocar em pauta esse pedido. Né? Como o Amélio é da base do governo, certamente é muito difícil o Amélio colocar em pauta esse pedido. Agora, tem pertinência o assunto, viu, Jair? Porque o governo tem negligenciado essa questão dos policiais penais. Os policiais penais, além de pedirem essa CPI, eles encaminharam ofício ao juiz lá da Vara de Execução Penal, o doutor Alain, e encaminharam também para o Ministério Público Estadual, solicitando transparência na Secretaria de Cidadania, os números da Secretaria dos últimos 10 anos. Então, é tarefa que, se fosse levada a sério, né, contribuiria para a transparência dos recursos públicos, né? Porque no caso específico dos penais, que são 1.000 penais, 1.066 penais no Estado, eles cuidam praticamente sozinhos aí do mais de 5.000 presos que tem no Estado do Tocantins ali. A maioria, a grande maioria desses presos, são presos provisórios, que não foram condenados ainda, mas que são cuidados, né, pelo policial penal, já que pela legislação o PM, o policial militar, não pode entrar nos presídios. Lá dentro dos presídios só os policiais penais que fizeram treinamento para aquilo, fizeram concurso para aquilo. E eles estão reclamando aí as condições de trabalho, que eles consideram condições de trabalho escravo, a que estão sendo submetidos, e com pagamento vil. Né? O governo prometeu aumentar ali as indenizações para eles aí no mês de abril, e até hoje não se mexeu até hoje não se mexeu para poder impulsionar, colocar em prática, e isso foi acordado lá no mês de abril. E há uma ação na Justiça Estadual tramitando que o governo tem até o dia 2 de fevereiro para poder fazer a defesa, fazer uma defesa do recurso dos policiais penais. Isso é uma confusão e nesse meio tempo os policiais continuam ganhando a mesma coisa e com a mesma jornada de trabalho que eles consideram exagerada. É verdade, a gente tem acompanhado esse caso, que a bomba estourou lá em abril, e a gente viu que uma exigência intensa, né, do sindicato, dos policiais penais, eles falaram, cruzamos os braços, e foi um caos instalado em todo o estado, lá em Araguaína, Barra da Grota, acompanhei também lá na região sul do Tocantins, aqui em Palmas, né, e aí, como eu falei ontem, né, o caos fica instalado, porque as famílias querem visitar os seus parentes, que estão ali presos, e aí como é que faz, né? Se eles decidirem realmente cruzarem os braços, as coisas complicam demais, né? E aí você acha que com esse pedido aí, será que nós teremos algum avanço aí nos próximos meses, nos próximos dias? Jairo. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente do Sindicato dos Policiais, e eles me falaram que estão fazendo a parte deles, né? Ou seja, é necessário transparência, eles acreditam que não tem transparência na Secretaria de Cidadania e Justiça, entraram com pedido. Agora, eles têm a verdadeira noção de que o governo tem maioria na Assembleia Legislativa, né? Ali o governo tem pelo menos 20 deputados que são leais, fiéis ao governo. Ainda tem um presidente da Assembleia, né, o Amélio Caires, a quem compete constitucionalmente colocar ou não, a prerrogativa de colocar ou não em pauta um pedido do CPI, do chefe do Executivo. Você vê, o Bolsonaro, naquela época do Arthur Lira, que teve mais de 150 pedidos de CPI e que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocou adiante, porque é competência do presidente colocar em pauta essa questão de CPI. Então, e o Amélio Caires certamente não irá colocar esse pedido de CPI. Apesar da CPI ter sido criada, e aí
uma contradição. As CPIs originalmente foram criadas para representar a vontade da minoria, ou seja, a minoria pode criar CPIs, mas, pela Constituição, a competência de colocar em pauta é justamente do presidente da Assembleia. Então, os policiais acreditam que estão fazendo a parte deles, colocando isso de público, né? Mas eu acho que eles têm pouca expectativa pequena de que isso vá para frente ali na Assembleia. Pode haver, sim, uma persecução aí por parte do Ministério Público Estadual, a quem eles endereçaram também o mesmo pedido de transparência, de solicitação dos dados dos últimos 10 anos naquela secretaria. Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando tudo isso, o desenrolar de toda essa história, e qualquer novidade a gente traz aqui nos bastidores da política e também no Povo na TV. Vou falar um pouquinho sobre o encontro dos republicanos, né? A gente tem aí um vídeo também do governador Tarcísio. Você quer pincelar um pouquinho antes da gente chamar o vídeo, falar um pouquinho mais sobre esse encontro? Vamos lá? Soltar o vídeo. Vamos soltar o vídeo? Tá no ponto aí, Wesley? O vídeo? Então vamos acompanhar. Tá. Um pouquinho então a gente solta. Vamos. Enquanto o Wesley prepara o vídeo lá pra gente, queria que você falasse um pouquinho sobre esse encontro que foi realizado lá em Brasília, né? Sim, o Jairo, foi um encontro do Republicanos, comemorando aí, os 40 anos dos Republicanos, e lá os governadores, os republicanos, os deputados federais, senadores republicanos se reuniram num grande encontro político, que durou o dia inteiro e a noite, né? Em que eles discutiram a pauta dos republicanos, né? Então, o Republicanos, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é filiado a Republicanos, é um pré-candidato à presidência da República, né? Está dependendo aí da vontade do Jair Bolsonaro. O problema é que o Tarcísio de Freitas, no Republicanos, ele tem sido também sondado para deixar o republicano e filiar-se ao PL, né? O PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. E aí, nesse aspecto, o Republicanos ficaria um pouco aleijado, né? Ou seja, o governador Vanderlei Barbosa ficaria um pouco capenga, né? Porque o PL no estado é comandado pelo senador Eduardo Gomes, que nesse momento há ainda dúvidas no Palácio, é crescente a dúvida no Palácio, se o senador Eduardo Gomes estaria realmente com a chapa do Palácio Araguaia, a chapa de Vanderlei Barbosa e Amélio Carlos. Então, esse crescimento, essa pontuação de Tarcísio de Freitas, que tem feito um ótimo trabalho em São Paulo, como é considerado pela população daquele estado, e teria uma reeleição garantida. Então, essa possibilidade, como declarou ontem o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de que ele pode filiar-se ao PL, e isso termina enfraquecendo um pouco a estrutura partidária do governador Vanderlei Barbosa, a não ser que o governador Vanderlei Barbosa deixe também os republicanos e vá para o Partido Liberal, o que seria difícil ele deixar de ter um partido para ele e ir para o Partido Liberal. Atenção, o Republicanos até agora ainda não decidiu, não oficiou uma pré-candidatura do Tarcísio de Freitas pelo Republicanos, ou seja, apesar de Tarcísio sendo Republicanos, ele continua sendo cotado como se fosse um candidato de Jair Bolsonaro, um candidato do Partido Liberal, e aí seria o candidato de Eduardo Gomes, e Vanderlei Barbosa, assim, teria um pouco uma perda no ativo político dele, já que o comando da campanha seria de Eduardo Gomes, que é do PL. Muito bem, vamos acompanhar o vídeo então, que a gente chamou aqui no início do nosso bate-papo. Pode rodar. O grande governador Vanderlei Barbosa, a quem eu presto a minha homenagem, que está comandando brilhantemente o estado do Tocantins, uma aprovação altíssima, está fazendo a diferença, uma pessoa que a gente vibra em acompanhar. Então, muito feliz de estar aqui do seu lado. Muito bem, a gente viu aí o depoimento do governador de São Paulo, o Tarcísio, teceu assim, elogios, né, à administração do Vanderlei Barbosa, muito importante. Pois é, como o Vanderlei disse que não é candidato ao Senado, então como é que vai, né, multiplicar esse apoio, que é um grande depoimento do governador do estado mais rico do país, do estado mais populoso do país, né? Pode vir a ser o candidato à presidência da República. E tem uma aceitação, né, como você mesmo disse, né, segundo as pesquisas, muito positiva lá no estado, né? Ô Jairo, o governador Vanderlei Barbosa hoje, já voltando para a capital, hoje ele está programado a visita, né? Certo. Vistoriar obras ali na ponte. Na verdade, uma obra da ponte ali de reparo, o governador vistoriar, né?
Então, é um negócio muito assim, deixar o gabinete dele para andar ali na ponte, para uma obra tão pequena. Na verdade, eu acho que o governador está querendo chamar a atenção para a questão dessa ponte Palmas, Luz e Mangues, né? E eu apurei hoje no Palácio que o governador pode anunciar amanhã o início da duplicação da ponte hoje, Ponte Siqueira Campos, ali entre Palmas e Luz e Mangues, né? Que ele estava tentando um empréstimo aí no Banco do Brasil para fazer no BRB, para fazer essa duplicação da ponte e a duplicação da rodovia TO-080, que liga Palmas a Paraíso. Então, essa ida do governador hoje a vistoriar as obras de reparos da ponte, pode vir a ser só a luz, jogando a luz em cima da ponte, para que amanhã, como apurei hoje, amanhã ele possa anunciar realmente a duplicação da ponte, a ponte Palmas dos Limangues, que será uma grande obra, né? Porque já é necessário, dada a quantidade, ao fluxo de veículos, né? E a quantidade de acidentes que tem ocorrido ali naquela ponte semanalmente, inclusive com óbitos, muitos óbitos, infelizmente, né? A gente tem registro, inclusive registramos ontem um acidente envolvendo 2 motocicletas na ponte Siqueira Campos e precisa urgentemente, né, dessa duplicação. Então você acha que é realmente um movimento que ele está fazendo para esses anúncios importantes aí, essa TO-080 também? Chamando a atenção, eu conversei com alguns secretários hoje pela manhã e é possível sim que ele anuncie a duplicação da ponte. Na verdade, já tem mais ou menos uns 3 meses que algumas informações assim, picadas foram soltas aí, de que já estaria tendo preparativos para iniciar essas obras, aquela coisa toda, com recursos públicos, recursos do governo, recursos da fonte 0500, né? Ou seja, recursos próprios, né? Na verdade, o governo estava iniciando já a própria contrapartida desse empréstimo, né? Dessa construção dessa ponte de duplicação da rodovia. Mas me informaram hoje pela manhã que amanhã é provável que o governador, quando ele vai fazer, anuncie essa ponte. Aí ele vai estar aí com 2 grandes obras aí no seu governo, né? Ou seja, aliás, 3 grandes obras, né? A ponte de Porto Nacional, que ele que entregou, né? A ponte de Luz e Mangues, que vai um período de 2 anos a 3 anos para construir essa ponte, e a ponte do Estreito, que deve ser a previsão de inauguração até o final do ano. Então, ele vai ter 3 grandes obras aí marcantes aí no Rio Tocantins. É ver se isso realmente ocorre. Se amanhã anuncia realmente essa construção da ponte, que o financiamento era cerca de 300 milhões, né? Financiamento para duplicar a TO e para duplicar essa ponte aí de Palmas. Vamos aguardar então, vamos aguardar. Por falar em ponte JK, a gente também está nessa expectativa, né? Maranhão e Tocantins nessa expectativa para que também essa ponte, essas obras sejam finalizadas. É isso então, Luiz? Por hoje? Um assunto interessante aí. A Câmara abriu hoje a sessão, a Câmara, pois né? Não. Estava previsto aí começar a discutir a questão da medida provisória 07. E aí eu conversei com os vereadores hoje, não tem nem prazo para entrar aí a MP 07, aquela da merenda, entendeu? Que a gente falou ontem. O presidente da Câmara não colocou essa medida provisória em pauta, e já tem 2 meses, vai completar 2 meses que a medida provisória está lá. Eu conversei com os vereadores hoje e eles não têm dúvida de que essa medida provisória vai ter que ser prorrogada por mais 60 dias, porque nem colocada em pauta foi. Ou seja, significa que a discussão não começou nem nas comissões, essa medida provisória 07, né, 2025. Ou seja, se o prefeito não tivesse adquirido os alimentos, né, sem licitação, os alunos estariam realmente sem a merenda escolar. É verdade. Então a gente continua acompanhando também essa questão da merenda aí, que a gente conversou um pouquinho ontem sobre a questão dos produtores, né, o mínimo de 30%, né, para a compra aqui da agricultura familiar e tudo mais. Então provavelmente tudo isso deve ser adiado. A gente espera, né, para ver o que vai acontecer, os próximos capítulos, né, Luiz? O jeito. A Câmara hoje se pautaram lá para discutir. Teve até discussão sobre Donald Trump, né? Então, assim, acho que estão sem assunto para discutir. Né? Meu Deus do céu. Então é isso, o nosso Bastidores da Política. A gente volta amanhã então com mais assuntos aqui da nossa política. Sim, amanhã a gente tocantinense, brasileira. Vou para o intervalo agora, é isso, Wesley? Vou para o intervalo comercial, depois do intervalo vou te contar um caso lá de Gurupi. A gente está falando em ponte aqui, teve um probleminha numa ponte lá. Será que a prefeitura resolveu o probleminha numa ponte na região sul da cidade? O Vega traz os detalhes pra gente daqui a pouco. E ainda tem o quadro Tá Bombando com o queridíssimo Júnior Chat. Até já!